Muito boa tarde, queridos, graça e paz. Sexta-feira, mais um final de semana e graças a Deus, mais um dia que o Senhor realmente acrescenta a cada um de nós. Devemos ter sempre motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, irmãos. Nós não merecemos nem o ar que a gente respira. Tem até uma canção que nós conhecemos que diz que és fiel em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Eu queria nessa tarde, irmãos, mais uma vez, trazer uma mensagem de reflexão, uma mensagem que venha realmente falar com você. Eu sempre estou assim meditando, querendo, eu não sei se você é assim, de querer saber mais daquilo que você já sabe. E a gente tem que mergulhar nas escrituras para não se enveredar, irmãos, por caminhos errados. Querido, se com a palavra de Deus você não está isento de errar, de vacilar, de enfraquecer, até mesmo de cair, quanto mais se não estiver agarrado com a palavra e com o Deus da palavra. Esses dias, irmão, eu trago para os irmãos reflexões, meditações, palavras que venham realmente, irmãos, fazer a diferença na sua vida. A palavra de Deus, ela tem que nos mudar de dentro para fora. Não adianta, já falei para os irmãos, que alguns irmãos nossos, de outras denominações, pensam que esse lugar aqui é santo. Esse lugar não é santo, irmãos. Santo é o Senhor que fez este lugar. Ele é santo. Agora, esse lugar não é santo, irmãos. E a gente tem que ter esse entendimento de que tudo que Deus fez e faz, Ele disse que é bom. Gênesis capítulo 1, está lá, tudo que Deus fez. E viu Deus que era bom. Infelizmente, o homem que destrói, o homem que atrapalha, o homem que corrompe aquilo que Deus faz, porque o homem pode sim corromper aquilo que Deus faz. É só não obedecer aquilo que Ele pede. E eu tenho, irmão, assim, refletido demais. Que a gente abre, por exemplo, essa mensagem, eu vou publicar no YouTube, no nosso canal. Mas se você fazer assim uma busca no YouTube de um líder que pregue a palavra, de um líder que traga uma reflexão, que traga uma mensagem, que venha realmente mudar, sabe? É difícil. Se você vai clicar num culto, você vê um show. Você vai clicar num pastor, você vê um animador de auditório, ou vê um palhaço contando piadinhas em nome do Senhor. E a gente hoje tem que, como a gente lê a Escritura, irmãos, eu tenho um cuidado, eu tenho uma preocupação, sabe, de ler, entender e aplicar, porque a nossa carne quer fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Nossa carne não quer fazer aquilo que agrada a Deus. Jesus falou isso em Evangelho de João, capítulo 6, 61, que os discípulos, ouvindo o discurso duro que Jesus pregava, falaram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Então, irmãos, as pessoas não estão assim dispostas a abandonar o que é e ser o que Deus quer. As pessoas se tornam confortáveis naquilo que elas estão vivendo, principalmente quando as coisas estão acontecendo e funcionando. Muitos pensam, porque as coisas acontecem, é porque Deus está abençoando. Não, irmãos, nem tudo que funciona, ou nem tudo que acontece na nossa vida é Deus realmente fazendo. Deus, Ele permite para te ensinar alguma coisa. E cabe você, ouvindo, aprendendo, entendendo e aplicando, isso passa a ser uma verdade na sua vida. E passa a marcar o seu interior e a sua história. E nós devemos ter esse cuidado
quando a gente pega a palavra, pega as escrituras e começa ali a ler, irmãos, ninguém consegue entender no literal o que Deus fala na verdade. E nós temos o Espírito Santo, que é Ele que nos faz entender as entrelinhas da revelação. É o Espírito Santo que nos faz entender aquilo que Deus está dizendo. Porque sem a revelação do Espírito Santo, a Bíblia é mais um livro. E a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro sobrenatural. Porque as suas verdades se cumprem a cada dia. Irmãos, ontem foi nomeado, foi escolhido um novo Papa. Novo Papa da Igreja Católica Romana. E, irmãos, como é que as pessoas se aproveitam dessas besteiras para querer trazer, sabe, para o mundo algum alerta, alguma coisa, sabe, algo apocalíptico? Irmãos, primeiro que o Papa da Igreja Católica não tem nada a ver com a nossa vida. Igreja Católica, nada a ver com a nossa vida. Nós somos protestantes, somos cristãos, cremos nas Escrituras, não adoramos a Maria, não adoramos a homens, apesar que tem muita gente que idolatra, né? Até o próprio filho, quanto mais o dinheiro e os homens. E, irmãos, com essa mudança, que o Papa faleceu, o outro foi escolhido, irmãos, isso não altera nada na nossa vida espiritual, irmãos. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 10, não, 1 Coríntios 10, Paulo fala assim, ó, os que estão em pé, cuide-se para que não caia. E a tendência, irmãos, da forma que está caminhando este século, e as escrituras sempre se cumprindo. Leia Mateus capítulo 24, leia Romanos capítulo 1, que fala sobre o Papa. Fala sobre o anticristo, ou os anticristos. E a nossa posição, irmão, como salvos em Jesus, não é ficar preocupado com essas notícias. Irmãos, o que tem de crente fofoqueiro, que gosta de procurar fofoca para poder ficar publicando, compartilhando. Ô, meu irmão, você não tem que seguir quem tem muitos seguidores, tem que seguir aquele que está com a palavra, com a revelação, com a oração, com a santificação, com a busca. Quantos irmãos estão buscando seguidor? Quem tem muitos seguidores? Quantos estão olhando o que está em evidência como se fosse algo novo? Irmãos, nada é novo nessa vida. Nada é novo. Nós devemos sim andar em novidade de vida. É isso que a Bíblia nos recomenda. E a Escritura ela é muito prática. A Escritura ela é muito completa. E se você não lê a palavra, como é que você pode ter fé para suportar os dias maus? Jesus falou isso em Lucas capítulo 18. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque a tendência dos dias, irmão, é ficar realmente do jeito que estão. Irmãos, o salvo em Jesus, convicto, ele não teme o que acontece na terra. Ele teme aquele que é o Senhor de toda a terra. O salvo em Jesus não teme aquilo que os homens dizem que vão fazer, que vão falar. Não, irmãos. O salvo em Jesus está no Salmo 112. O justo não se abala com as más notícias. O seu prazer está em meditar na palavra do Senhor. Salmo de número 1. Então, quando você pega a palavra de Deus, nós estamos nesse mês meditando sobre família. Falando sobre Isaac, sua família, sobre Ló e a sua família. Já falei sobre Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, que eram os filhos de Noemi com Elimeleque. Irmãos, nós devemos entender que tudo que está acontecendo hoje na terra não é um acidente. Não pense você que Deus ele teve um susto com que os homens fizeram ou com o que está acontecendo. Irmãos, Deus não se assusta com nada. Deus é onipotente,
onipresente e onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe, ele vê e ele conhece. A nossa obrigação como salvos em Jesus não é se perder com o que estão aí, se perdendo. Devemos entender que Jesus está às portas. Ele vai vir buscar a sua noiva. Será como um abrir e piscar de olhos. Por que eu estou aqui nessa tarde, irmãos? Porque eu preciso estar na... mas eu posso estar em qualquer lugar. Concordo. Só que esse lugar é um lugar isolado. Tem algumas irmãs que estão lá em cima orando, outros irmãos também estão orando. Por quê? Porque é tempo de buscar, irmãos. Em vez de você se ocupar com rede virtual, com novela da tarde, com sessão da tarde, com conversa fiada, vai se ocupar com as coisas do céu. Porque com certeza, se você se ocupar com as coisas do céu, o céu se ocupará com as tuas causas, com a sua casa, com a sua família e com a sua vida. É uma tarde você refletir quem é você diante do Senhor. Eu posso, sim, irmão, dizer quem eu sou. Eu sou um salvo em Jesus, eu creio na vida eterna, eu creio no juízo de Deus, eu creio que Ele virá buscar a sua noiva e eu quero estar no meio desses 144 mil que diz os testemunhas de Jeová. Se Jesus voltasse hoje, o que você falaria para Ele, meu querido? Ou qual a desculpa que você daria para Ele? Porque muitos só lembram de Jesus quando começa a apertar as coisas. Irmãos, a libertação que Jesus faz é uma libertação completa. Deus ele não remenda o que Ele faz e nem desfaz aquilo que Ele faz. Essa palavra você pode compartilhar, porque quem ouvir vai entender de forma clara o que Deus está dizendo. Aos inscritos que estão no nosso canal, eu estou orando por cada um de você, ou de vocês, porque eu sei que vocês estão ouvindo, estão entendendo o que esse cara está falando. E esse cara não sou eu. Esse cara não sou eu. Eu sou apenas um vaso à disposição do oleiro que deseja fazer a sua vontade. Meus queridos irmãos, hoje é dia 9, daqui a 21 dias, termina o mês, vamos entrar para o 6º mês. E o que você vai fazer com a sua vida? Quando Isaac chegou às margens de Gerar e às margens do Egito, Deus falou: Isaac, não desça ao Egito, permaneça nessa terra, porque eu vou nessa terra mudar a sua história. O problema não está no lugar que você está, o problema está em você. Se você deixar o Espírito Santo te revelar quem Ele é e quem você é, com certeza, o que você pensa vai mudar, o que você fazia, você não vai fazer mais, e o que você tinha, não vai ter mais. Queira sempre, irmãos, de Deus e com Deus. Não vai buscar, irmãos, em outras fontes, o que Jesus é a fonte inesgotável. Como aquela canção, né? Não precisarei ir a outras fontes. Essa foi a palavra de Jesus com a mulher samaritana. Irmãos, você pode meditar nessa palavra simples. Essa palavra é simples. O Evangelho é simples. Jesus é simples. Mas, infelizmente, irmãos, o homem, ele é problema. Se você encontrar uma igreja perfeita, saia dela, porque você vai estragá-la. Você vai estragá-la. Por isso que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena clamar, vale a pena estar na presença de Jesus. Eu estou aqui nessa tarde por quê? Porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo ser um transmissor de uma palavra que liberta.
Eu amo ser um transmissor de uma palavra que não é minha. Eu sou apenas, sabe o quê? Um vaso nas mãos dele. E é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Aleluia. Por isso, nessa tarde, meu querido, não seja um parasita na obra e na causa. Não seja um ativista na obra ou na causa. Seja um instrumento afinado pelo Espírito Santo. Seja um instrumento limpo, transformado pelo Espírito Santo. Nessa tarde, você pode refletir, você pode pensar e você pode aplicar. Esdras capítulo 7, versículo 10. E Esdras resolveu buscar ao Senhor de todo o seu coração para aprender e depois para ensinar a Israel os seus estatutos. Cadê os Esdras desse século que estão buscando a face do Pai para ter direção precisa, concisa e perfeita? Cadê os Esdras? Irmãos, existe hoje as igrejas apóstatas, as igrejas que são igrejas somente no nome, na denominação. O seu pano de fundo é show, é carne, é shopping, é tudo que não presta, menos a igreja de Jesus. Por isso, irmãos, que os que falam a palavra não têm muitos seguidores. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso propósito aqui não é criar seguidores, é fazer discípulos de todas as nações. Hoje eu falava para 5 jovens sobre a questão da droga, do álcool, do Salmo 42, um abismo chama outro abismo. Falando para esses jovens que a gente pode ser feliz sem usar nenhum tipo de entorpecente, de álcool, alguma coisa para poder elevar o nosso ânimo. Não, irmãos. Você pode ser feliz sem o álcool, sem o cigarro, sem a maconha, sem a cocaína, sem o crack. Você pode ser feliz sem ter essas coisas na sua vida. Quem te completa não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Como disse Neemias no capítulo 8. Nesse dia não vos entristeceis. Neemias capítulo 8. Porque a alegria do Senhor é a vossa força, é a nossa força. Porque a alegria do Senhor vem de dentro para fora. Aleluia. Então nessa tarde, é uma mensagem curta, quero compartilhar com vocês. No finalzinho dessa mensagem, não se esqueça de dar o seu link de joinha, né? Gostei ou não gostei. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Não deixe de compartilhar essa palavra, irmão. É importante para nós o seu comentário, para a gente melhorar. Por que eu prego minhas mensagens aqui? Porque aqui é lugar de inspiração, irmãos. Aqui é só você e o céu. Aqui você não tem ninguém para te perturbar, ninguém para te... Tanto que minha rede móvel coloca no modelo avião, para ninguém me interromper nesse momento de reflexão. Então que nessa tarde, seja um evangelista na obra do Senhor, compartilhe essa palavra, abençoe pessoas com essa palavra e aquele detalhe, os bem-aventurados não são aqueles que recebem, são aqueles que entregam. Seja um instrumento de Deus, abençoe gente, famílias, que Deus te abençoe, bom final de semana, estou orando por você, você é precioso para Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Estou orando por você. Shalom Adonai.